Oi, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero dizer aqui, né? A primeira vez que Samuel foi usado, né? Foi para uma correção, né, irmãos? Mas, meus irmãos, né, irmãos? A palavra de Deus naquele tempo tinha muita valia. E hoje, eu creio que não é diferente também. Ainda que tem muitos usando a palavra de Deus incorretamente, né? Irmãos, aqui em 1 Samuel capítulo 3, Deus fala com Samuel em sonhos, né, irmãos? Né? O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começava já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli, disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou chamar outra vez a Samuel. Samuel, Samuel. E se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamou o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita, se ti que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou como se das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir, lhes tirará ambas as orelhas. Naquele mesmo dia sucederei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começa a lei, acabalho-ei. Então o Senhor disse para Samuel, para falar para Eli, que o que ele falou contra a casa de Eli lá atrás ia começar a cobrança. Porque aqui, irmãos, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 em diante, os crimes do filho de Eli. Porque lá atrás, né, o Senhor mandou Eli corrigir o filho dele, porque o filho de Eli estava na casa do Senhor e fazendo tudo as coisas, fazendo errado, com as coisas, pegando as ofertas do Senhor e fazendo, né, que já li esse texto lá atrás, né? Então, o Senhor mandou Eli corrigir o filho dele, ele deu importância. Olha só, ali Samuel sendo instruído por Eli, né? Ali que Ana deixou Samuel sob os cuidados de Eli, né? Do profeta Eli, e ele instruindo Samuel, Samuel levantava, abria as portas da casa do Senhor e tudo, né? Ali era conduzido por Eli. Mas só que ali, irmãos, o Senhor quer usar o próprio Samuel para falar da correção da casa de Eli. Olha aqui, né, gente, que responsabilidade. Então a palavra do Senhor diz, né, aqui no versículo 7, né, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu quero te perguntar, você está na casa do Senhor, já foi manifestada a palavra do Senhor na tua vida? Porque Samuel estava ali sendo instruído por Eli, e sendo ensinado por Eli, mas ainda não foi manifestada a palavra do Senhor sobre Samuel. Então Samuel estava despercebido quando o Senhor começou a chamar a ele, chamou pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, até Eli estava despercebido. Quando Eli percebeu que era o Senhor que queria falar com Samuel, o Eli fala para Samuel, quando te chamar de novo, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então o Senhor só queria que Samuel dissesse, fala que o teu servo ouve. Então quando Samuel declarou aquilo, o Senhor falou para Samuel que ia corrigir a casa de Eli, para falar para Eli o que ele ia fazer. Então Samuel levantou no outro dia, como de costume, né, abriu a janela do templo, mas diz que Samuel temeu a relatar para Eli o que o Senhor falou para ele. Mas só que Eli procura Samuel e fala tudo que o Senhor lhe mandou, não me ocultes nada. E ali Samuel contou tudo o que o Senhor mandou ele falar. Então ele disse para Samuel que ele faça o que achar melhor. Então, porque ele sabia que era a hora da cobrança do Senhor na vida, na casa dele.
Porque eu quero dizer, irmãos, eu digo para você com um aconselhamento aqui hoje, minha irmã e meu irmão, que está usando a palavra do Senhor incorretamente, que não foi manifestada a palavra do Senhor ainda sobre você, porque se a palavra do Senhor foi manifestada sobre você e você está usando a palavra incorretamente, porque não foi manifestado. É tempo de se arrepender, minha irmã, meu irmão. Você que está dizendo que Deus está mandando você revelar coisas que Deus não te mandou. É tempo de se arrepender para que o Senhor não venha fazer a justiça dele, a cobrança dele, do nome dele contra você. Porque o Senhor foi fazer a cobrança ali na casa de Eli, do que o filho estava fazendo lá atrás, que estava desagradando a ele. Então, irmãos, é hora de você que estiver fazendo coisas com o nome do Senhor, que o Senhor não mandou, porque o nome do Senhor daquele tempo tinha muito valia a palavra. Eu creio que nos dias de hoje também não é diferente. Ainda que tem muitos usando a palavra do Senhor incorretamente, para benefício próprio. Mas o Senhor vai deixando até que chega a hora da cobrança, que nem chegou na casa de Eli. Então, irmãos, aqui diz também, né, irmãos? Aqui diz no versículo 19 e 20. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então ali as pessoas entenderam, por a palavra do Senhor não cair da boca de Samuel em terra, porque era verdade, eles entenderam que Samuel foi levantado como profeta para ficar no lugar do Eli. Então quer dizer, irmãos, então por isso eu creio que a palavra do Senhor disse que tinha muita valia naqueles dias, naqueles tempos. Então eu creio que na parte de hoje também não é diferente. Né, irmãos? Então, que você venha dar ouvido. Talvez as pessoas batem no peito, eu tenho 30 anos de igreja, de evangelho, mas eu te pergunto, você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem conhecido, já foi manifestado a palavra do Senhor na tua vida? Ou você está aí como Samuel, sendo instruído por Elis, mas ainda não foi manifestada a palavra do Senhor na tua vida? Porque Samuel estava sendo instruído por Eli. Samuel levantava e ia, fala, Senhor, me chamaste? Porque me chama, mas não era o próprio Senhor querendo falar com Samuel, mas por ele ainda não conhecer da palavra, não conhecer ainda Deus, ele estava despercebido. Mas a partir do momento que ele disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, a partir daquele momento, o Senhor não deixou mais de falar com Samuel. Eu quero dizer, meus irmãos, Samuel ali temeu falar para Eli aquelas verdades. Talvez nós estamos como Samuel. Deus manda passar alguma coisa, nós ficamos com medo de passar, porque Samuel estava ali dizendo, eu sou instruído pelo líder, né, pelo profeta, como eu vou passar isso para ele? Talvez temeu, ficou com medo. Às vezes estão assim, talvez você está aí, Deus mandou você passar uma mensagem, seja lá para quem for, para o juiz, para o presidente, porque são pessoas muito respeitadas, mas o nome de Deus é maior. Se está no erro, se está na falha, se Deus mandou corrigir, é porque Deus quer que seja corrigido, porque o Senhor ainda está querendo, tendo zelo. Irmãos, quando o Senhor falou para Eli, corrija teus filhos, porque o Senhor ainda estava tendo zelo, o Senhor ainda não estava querendo colocar a mão. Então, irmãos, antes de o Senhor querer colocar a mão em nós, ele vai dar chance. Então, olha, Samuel nasceu, Samuel estava ali sendo instruído, um mancebo, menino ainda, Deus usou para falar que a cobrança estava chegando da casa de Eli. Então, irmãos, muitas das vezes nós estamos pensando, Deus me quer assim mesmo, Deus me usa assim mesmo, mas não é não, irmãos. É Deus deixando para ver até onde nós vamos com nossa hipocrisia. Não é porque Deus está aceitando não, irmãos, nós de qualquer maneira não, falando do nome dele. Irmãos, nós estamos aqui falando do nome do Senhor, não é do nosso nome não. Irmãos, as pessoas não estão dando mais respeito pelo nome do Senhor, porque os líderes de hoje, que era para ser respeitados, estão no meio de escândalos. Estão no meio de escândalo, como as pessoas vão ver o evangelho hoje? O nome do Senhor está sendo banalizado, irmãos. E acha que o Senhor não vai entrar com a justiça? Vai entrar, irmãos. Irmãos, eu era da outra igreja, eu fiquei 6 anos, Deus me deu um sonho ali em 2020, no final de 2020, um sonho que eu fiquei sem entender, agora eu estou entendendo o sonho. O Senhor me mostrou esse líder, assim no meio de uma tempestade, de uma chuva, e eu via ele, né, ele com guarda-chuva, e veio um vento forte e tirou o guarda-chuva da mão dele, e ele ficou descoberto, ele corria para um lado, ninguém queria ele corria por outro, ninguém queria ele, e hoje eu estou vendo, irmãos, esse líder descoberto, Deus falou que ia tirar proteção, eu creio que Deus estava falando que ia tirar a proteção dele, e ele está sem proteção, porque Deus me mostrou isso,
Sabe? Deus tem me mostrado, irmão, muitas coisas. Eu tenho sido que nem Samuel, eu tenho temido, por isso que eu tenho pagado preço. Deus tem me feito eu entrar em provas. Porque também, irmão, Deus prova a gente. Quando a gente é rebelde, nós não quer passar o que Deus manda, por medo. Que nem eu tenho medo, que nem Samuel, né? Mas Deus me mostrou esse líder. Ele com esse guarda-chuva, e hoje, assim, Senhor, o que você quer me dizer com esse sonho? É tipo descoberta, eu falo assim, é tipo descoberta, a pessoa ficou sem proteção. Esse líder, Deus quis mostrar para mim que ia tirar a proteção desse líder. E eu tô vendo ele hoje aí. Sabe por quê? Porque estava fazendo a casa do Senhor de qualquer maneira. E Deus mandando, tá trazendo a correção. Então, minha irmã, seja irmã da internet, seja irmã do templo, seja irmã do campo, seja irmã do que for que estiver administrando a palavra do Senhor. Você tem administrado a palavra do Senhor para benefício próprio ou para benefício das almas? O Senhor manda fazer essa pergunta aqui para você. Porque se for para benefício próprio seu, Deus manda te dizer, vai corrigir a tua casa, que nem corrigiu a casa de Eli. A tua vida. Porque Deus corrigiu o filho de Eli, porque o filho de Eli estava na casa do Senhor e fazendo tudo errado. Como você tem feito aí na casa do Senhor? Não adianta estar na casa do Senhor e desagradando ao Senhor. O que adianta nós estar na casa do Senhor e desagradando a Ele? Não adianta nada. Ah, tá. Samuel estava fazendo tudo ali, sendo obediente a Eli. Mas aí não tinha sido manifestada a palavra do Senhor na vida de Samuel, que era o mais importante, irmão. Irmão, você acha que o que é mais importante? Você obedecer o homem ou você obedecer a Deus? Porque a partir daquele momento que o Senhor começou a usar Samuel, Samuel passou a obedecer a Deus. Não é ele mais. Porque Samuel estava obedecendo a Eli, sendo instruído por Eli, por ele ser o líder. É tanto que ele levantava e ia até Eli, porque a voz não era de Eli, a voz era do Senhor, o próprio Senhor querendo usar Samuel para falar da correção da casa de Eli. E Samuel, por não ter sido manifestada a palavra do Senhor, Samuel estava despercebido com o chamado. Deus tem um chamado na tua vida, irmãos. Irmã, mas desperta para o chamado. Deus quer falar diretamente com você. Deus não quer que você vá atrás de Eli, não. Deus está querendo que você dê ouvidos para o chamado dele. Irmãos, eu quero dizer aqui hoje, cuidado. Essa palavra ainda eu creio que é de muita valia ainda no dia de hoje. Eu jamais vou chegar aqui em um vídeo e dizer para você, Deus mandou falar isso para você, sendo que Deus não mandou falar. Ah, irmão, eu temo muito a palavra de Deus, muito mesmo, viu? Por isso que eu tenho até medo de passar alguma coisa de Deus, porque tanto que eu tenho uma palavra do Senhor, sabe? E pessoas dizendo aí que tem uma palavra do Senhor, está fazendo mais a vontade do homem do que a vontade de Deus. Então vamos vigiar. O homem cai, o homem fica descoberto, mas Deus jamais vai deixar nós sem a proteção, se nós estamos andando nos caminhos corretos, no caminho de agrada a Ele. Não pensa. Nós podemos até fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, as coisas de Deus. Da nossa maneira, não da maneira de Deus, mas na hora vem a correção. Então, irmão, aceita esse conselho. De uma pecadora e de falha também. De uma que não conhece muito a palavra. Mas eu jamais, gente, eu já li texto, dei vontade de vir aqui falar do texto, mas eu via que o texto ainda, eu não estava sabendo do texto, sabe? Porque tem gente que fala que lê a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse. Deus não quer que nós leia a palavra dele de Gênesis e Apocalipse sem entendimento. Deus quer que nós leia a palavra dele com entendimento. Porque a palavra do Senhor, irmãos, é que liberta. A palavra do Senhor, irmãos, é que cura. A palavra do Senhor, irmãos, é que salva. Porque diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então, irmãos, vamos dar atenção para o chamado do Senhor. Porque a partir do momento que Samuel deu atenção para o chamado, nunca mais Deus deixou de usar Samuel. O povo começou a respeitar Samuel. O povo viu que Samuel foi levantado para passar as mensagens de Deus para o povo de Israel. Então você, quem é um líder que é respeitado, continua, tenta manter esse respeito aí. Porque não é por causa de você, não. É por causa da palavra. Mas a partir do momento que você está usando a palavra incorretamente, que todo mundo tem um cego espiritual que não está entendendo, mas tem outros que entendem que esse líder está exagerando nas coisas de Deus. Então fica com Deus e que Deus venha abrir nossas mentes para que nós não venhamos ser enganados.
que nós venhamos ser apacentados como Deus quer que nós sejamos, corretamente, não incorretamente. Irmãos, quando nós somos apacentados incorretamente, nada acontece. Você fica aí aceitando revelação de todo lado. Deus disse sim que Deus não mandou dizer. Você está sendo cego espiritual. Vamos vigiar. Se não vier da palavra, irmão, não aceita nada não. Porque eu estou vendo gente aí que nem lê a palavra direito, já sai revelando coisas que nem está no texto do Senhor, que nem está na palavra. Se não está na palavra, irmão, não é de Deus. A Bíblia Sagrada, irmão, é a nossa confirmação da revelação. Você não precisa de... só a palavra de Deus, muitas das vezes, fala com a gente, irmãos. Então, irmãos, corre atrás de Deus. Para de ficar correndo atrás de um, atrás de outro. Para de ficar correndo atrás do homem. O homem é falho, o homem cai, o homem decepciona, mas Deus jamais. Muitos decepcionando aí com Deus por causa que o homem que errou. Não foi Deus que errou com você, foi você que acreditou no homem. Você não está aí, fica correndo para um lado e para o outro atrás do homem? Então por que você está querendo culpar Deus do que você tá atrás do homem, não de Deus? A partir do momento que você correr atrás de Deus, que você dá ouvido para Deus, Ele vai ter resposta para você. Que nem Samuel. Talvez você está na casa de Deus que não estava Samuel, mas ainda não foi manifestada a palavra do Senhor na tua vida. Assim como não estava sido ainda na vida de Samuel, até que ele entendeu. A partir daquele momento, o Senhor começou a usá-lo e ser respeitado. É isso que Deus quer. Samuel foi respeitado por causa da palavra de Deus na boca dele, que não caía no chão. Foi por causa do Senhor na vida de Samuel. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. Tem muita gente banalizando o evangelho. Tem muita gente banalizando o nome de Deus. Mas se você não vigiar, se você não se arrepender do uso incorreto do nome de Deus, a justiça de Deus vai chegar na tua casa, que nem chegou na casa de Eli. Isso é a palavra do Senhor. Isso não é eu que estou falando aqui, é a palavra. Então fica com Deus, que Deus nos abençoe.